Pessoal, para hoje nós pedimos os capítulos do livro Jesus e Atualidade, né? Nós pedimos o capítulo 8, Jesus e Dever. Depois, no livro Conflitos Existenciais, o primeiro capítulo, que é Fugas Psicológicas, assim como o 11º, que trata do transtorno da neurastenia. E, por fim, para acalmar um pouco a alma, Psicologia da Gratidão, em que nós tratamos justamente o que a Joana fala sobre conflitos existenciais e fugas psicológicas, que é o capítulo 6. A Joana, ela nos traz um aspecto que nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, a partir do momento que nós damos os primeiros passos da nossa evolução. Assim como nós temos na figura mitológica, simbólica, bíblica, da expulsão do paraíso, aonde Eva, claro, sempre a mulher, né, ela pega o fruto proibido, e então Adão e Eva eles consomem o fruto proibido. Simbolicamente, não falando necessariamente agora da questão da transmigração planetária, que nós sabemos que a expulsão do paraíso nos vem falar disso. Mas, simbolicamente, o fruto proibido é o fruto do conhecimento. É o fruto da razão. Que a partir do momento em que nós abocanhamos este fruto, nós deixamos o paraíso da infância, de uma visão de mundo infantil, e temos que arcar com as consequências da consciência adquirida. E sempre que nós adquirimos consciência, isso nos leva a uma felicidade muito grande, a um crescimento maior, mas nos leva também ao fenômeno da dor. Porque diante dos impositivos da vida, dos ataques do mundo, das dores acerbas, nós já não podemos mais responder como respondíamos antigamente, através da ira, da força e da dor. Através da revolta. Porque quanto mais nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos nos dando conta de que estas ferramentas são aquelas ferramentas infantis que até têm um sentido para o homem bruto, para o homem das cavernas que tem que se defender, para a criança que tem que gritar para mostrar que algo está doendo. Mas a partir do momento que nós adquirimos uma consciência maior, outras ferramentas vão se adicionando, e nós voltarmos para as ferramentas antigas, se trata de um pacto de mediocridade, de um pacto com a ignorância. E quantas vezes nós somos provocados por pessoas à nossa volta, e quando nós queremos responder conforme nós achamos que a pessoa merece, segundo as leis do mundo, segundo a cultura em que vivemos, né? Que fala muito mais da vingança do que do perdão. E daí nós somos confrontados conosco mesmo, até mesmo pela intuição do mentor espiritual, que nos fala da imensa possibilidade do perdão. E a gente tem que travar aquele impulso. E travar o impulso pode ter dois sentidos. Segundo Freud, o recalque, nós colocamos para baixo do tapete, isso é um problema que vai fortalecer a nossa sombra, justamente. A nossa sombra, né? Esse recalque vai fortalecer a sombra. Obrigado. As nossas sombras. Isso. Boa. Vamos adotar isso aí. As nossas sombras, né? Porque nós engolimos aquilo e aquilo vai fortalecendo um outro lado nosso que não está ganhando vida. Porque nós temos que nos defender. Então, Freud fala do recalque. Jung, então, fala do conceito da sombra, que não é apenas o inconsciente, como se falou no início, mas sim um lado da nossa personalidade que tem uma característica própria, que tem uma personalidade, que tem um jeito de ser,
que pode ser mal ou não, ou às vezes ele até é bom, mas é nós que não sabemos utilizá-lo. Ele é inapropriado, ele não está sendo utilizado, ele fala da nossa inconsciência, então nós vamos fortalecer, então, segundo Jung, a sombra. Mas além do recalque, há uma outra forma de segurar, que é o que o Jung fala usando a figura alquímica do calcinar, da calcinatio, do queimar, que é quando a gente queima algo, a gente suporta, a gente vive aquilo que seria, então, segundo Jung, o que Cristo viveu. O que Cristo viveu. Porque Cristo, ele vai calcinar, ele vai suportar aquela dor coletiva. E tem momentos na vida que nós rezamos, e você sabe aquela frase, né? Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Vamos falar depois do porquê. É que a oração é um recurso indispensável. A Joana de Ângeles fala, o recurso da oração é indispensável para entrar-se em contato com a realidade, com as forças da vida. Porque muitas pessoas falam, muitas vezes, que nós estamos no nosso estado habitual, é um estado, então, negativo, e nós, então, vamos nos conectar ao alto e vamos receber aquela luz, e a Joana, ela fala o contrário. Apesar dela falar que é natural, o vigente é o estado interior negativo, apesar disso, ela nos diz o seguinte, que a luz divina sempre flui para nós. Nós a interrompemos com os nossos conflitos psicológicos. Ela fala isso no livro Momentos de Saúde e Consciência. Somos nós que interrompemos essa luz divina. E ela vai também falar isso num outro livro, que, se eu não me engano, é Desperte e Seja Feliz. Numa introdução de capítulo, no livro Desperte e Seja Feliz, da série psicológica. Que nós interrompemos essa luz que vem para nós. Então nós já estamos recebendo luz. Nós já estamos sendo auxiliados. E Jesus, então, o que ele faz? Diante daquele padecimento coletivo, ele vai suportar. Porque a oração, ela vai nos auxiliar a interromper o mal, a adquirir um bem, ela vai ter uma ação ativa, então ela vai mudar de estado. O médium sensitivo, muitas vezes ele está padecendo, então ele ora e muda o seu estado à sua volta através do auxílio dos mentores. O seu estado psicológico se transforma, mas também tem momentos que isso não acontece. A oração deu errado, acabou a pilha, o Wi-Fi da espiritualidade ficou desligado. Em se tratando de uma oração verdadeira, de coração, não daquela oração assim, só para constar, muitas vezes a oração ela vai nos auxiliar a resolver algo, mas outras vezes ela vai nos auxiliar a suportar o périplo que nós devemos passar. Aqueles minutos, aquelas horas, aqueles dias ou aqueles anos. Então, às vezes, a questão parece não mudar de figura, mas nós estamos galgando resistência. Então, fala do calcinar, que é diferente do recalcar. O recalcar tu coloca para baixo do tapete. Tu aguenta, vem aquela fúria, a gente, não posso ter fúria. Coisa feia. E o calcinar é o queimar. Eu tenho aquela fúria, não, eu vou segurar a fúria. Eu não vou dar vazão àquilo, eu vou suportar, eu vou sofrer, aquilo vai doer por dentro, para que eu possa, aos poucos, me desligar daquela vinculação obsessiva, para que eu possa, aos poucos, modificar esse ato condicionado que nós temos de agressividade, até para que, calcinando, como Jesus calcinou, ele suportou a dor coletiva, isso vai se transformar, para que depois dessa agressividade, ela se coloque de uma outra forma, numa firmeza. Eu não vou agredir, mas depois que eu já estiver bem comigo mesmo, eu vou ser mais firme. Firme com equilíbrio. Vou dizer um não, vou dar um basta, vou alertar alguém dotado de amor, o que é um desafio para todos nós ainda, né? Nós queremos alertar, mas a gente coloca a nossa raiva junto daquilo.
Mas conforme nós vamos calcinando e suportando, nós vamos também fazendo outros processos de transformação. E nós vamos adquirindo essa capacidade que os orientais falam, né, da espada, como o monge Takuan Sorro, já comentei aqui com vocês, um monge do século XVII, zen budista, no Japão. Ele fala taia, seria uma espada chinesa, a lendária espada taia, que na verdade é um estado de alma, a mente liberta, a mente afiada, que é capaz de ser objetiva. Por que nós não conseguimos isso com tanta facilidade? Estou ouvindo, tem gente até suspirando aí, né? Eu também tenho vontade de suspirar quando eu pergunto isso. Na verdade, o que foi falado antes que eu disse por quê? Porque nós não sabemos todas as dores da nossa alma. Então, cada vez que nós vamos rezando, vamos orando, nós vamos identificando uma dor que vai surgindo e eu vou trabalhando essa dor e vou resolvendo essa dor, mas sempre vai ter outras para resolver, porque somos crianças ainda nesse estado de evolução, ainda somos crianças. Então, por isso, eu acho a palavra suportar tão forte. Tu terias uma outra? A colega perguntou se eu teria uma outra palavra. Não. Não. Porque o problema não é a palavra. Os espíritos, ele já falam, nosso linguajar é muito imperfeito. Mas depende de qual perspectiva a gente fala. Na nossa sociedade, na nossa cultura, suportar é assim, ó, tu dá o tapa e diz agora, tu suporta, aguenta. Suporta porque tu fez a coisa errada, agora tu suporta, tem que aguentar, bem feito para ti. Como se diz no linguajar popular, agora toma nos dedos, né? Então, não é nesse sentido. A perspectiva que é trazida aí do suportar é parte do que a colega falou agora, aceitação. É trabalhar uma aceitação que vai fortalecer estruturas que nós temos, mas não sabemos. Então, às vezes, a gente tem que aguentar aquele período, suportar, porque passa. E conforme nós suportamos, a coisa muda de figura. Tinha uma época que eu estava num outro grupo mediúnico, e eu estava na coordenação e eu coloquei a questão sobre o perdão. Daí todo mundo falou, o perdão é maravilhoso, o perdão é isso, precisamos do perdão, né? Os espíritos superiores perdoam, como temos que aprender a perdoar. Daí algumas pessoas colocaram algumas colocações muito interessantes. E daí um falou no final o que todo mundo fala, mas é tão difícil. Daí todo mundo diz, é tão difícil perdoar, né? Que coisa horrível, né? Claro que é difícil. Mas nós temos que ter cuidado com essa palavra, porque muitas vezes esse difícil que a gente coloca faz parte da realidade, é natural, mas nós fazemos um pacto de mediocridade. Todo mundo aqui diz, é difícil, então ninguém vai perdoar, todo mundo já sabe, né? É difícil, mas conforme nós vamos suportando a dor, nos mantendo no combate, tudo vai mudando de figura. Porque nós vamos ganhando recursos internos. Nós vamos ganhando auxílio espiritual à nossa volta. Os mentores, eles se compadecem de nós não pela nossa vitimização. E isso é uma das questões de hoje. Sobre as fugas psicológicas. Eles não nos auxiliam quando nós nos vitimizamos. Eles nos auxiliam quando eles reconhecem em nós a vontade sincera de melhorar. Às vezes nós não temos ainda os recursos que gostaríamos, mas a vontade, sendo aplicada, já atrai a presença dos espíritos. E conforme nós vamos tentando, aquilo que era difícil, daqui a pouco já não é mais tão difícil, porque nós estamos mais fortes. Então, por isso que o Jung ele fala que o Cristo ele fala de um suportar, que conforme nós suportamos a tensão dos opostos na nossa vida, ou seja, como é que eu sou ofendido e eu não ataco para fora ou ataco para dentro? Porque se eu não ataco para fora, eu ataco para dentro numa depressão, né? Como é que eu fico nessa tensão entre opostos, nesse exemplo, né? Já vou te escutar. Como é que nós ficamos nessa tensão entre opostos? Então, quanto mais nós vamos suportando naturalmente das entranhas do nosso ser, do ser de luz que há em nós, do nosso self, vai surgindo uma terceira via, como nós já falamos em algumas vezes aqui, que é trazida pelo nosso self, nosso eu maior, aquilo que a Joana fala,
que não apenas é a imagem de Deus dentro de nós, como é o nosso espírito na sua totalidade. Na soma de todas as nossas encarnações e em toda a nossa potencialidade. Então, o nosso self, intuitivamente, quanto mais nós vamos suportando, ele vai criando uma terceira via que não está dada. Que não está nem no bater e nem no ficar chorando, mas uma terceira via que para cada situação vai ser uma coisa diferente, para cada pessoa é algo diferente. Muito semelhante ao que Buda fala do caminho do meio. Um terceiro caminho que vai surgir a partir do momento em que tu suporta a tensão entre os opostos. Eu estava pensando nessa coisa do perdão, Alexandre, e pensei assim, ó, no que a colega falou do suportar. Eu acho que o suportar, primeiro, eu acho que o primeiro perdão é o perdão que a gente tem que dar para a gente mesmo. E falando em difícil, eu acho que é dos mais difíceis. E porque o suportar, não sei, no meu entendimento, no suportar, tá, porque tu tem que olhar para aquilo ali e ver qual foi a parte com que tu compactuou naquele processo. Para tu mudar essa questão da vitimização, a gente tem que olhar onde é que eu compactuei com aquela coisa que eu me ofendi tanto, que eu fiquei tão magoado, ou que eu me auto-sabotei, enfim. Então, não sei, no meu entendimento, talvez, às vezes, assumir essa responsabilidade pela parte que nos toca no incidente, seja qual for que aconteceu, e ter o enfrentamento de que forma, quando tal coisa acontecer de novo, porque às vezes tem coisas que acontecem com padrões na nossa vida, né? São repetitivas, tem alguns assuntos que são repetitivos, temas repetitivos. Nos temas repetitivos que nos tocam, qual vai ser a nova forma com que eu vou lidar com aquilo? Talvez seja esse o desconhecido, o caminho do meio, né? E, por vezes, eu acredito assim que o suportar ele também está ligado a tu poder aceitar que os outros, o teu irmão, a tua irmã, o teu amigo, a tua mãe, teu pai, teu tio, estão em momentos evolutivos diferentes que o teu, e se tu resolveu crescer, às vezes, nessas relações, elas vão ser revisitadas e elas não vão ser mais do mesmo jeito que eram. Elas vão ter que ser transformadas. Aquela forma de se relacionar, ela vai precisar mudar. Muito bem o que a colega colocou, né? Qual é a minha participação naquilo? O que eu tenho com isso? O que eu estou compactuando com a minha sombra? Onde é que a minha sombra está entrando nisso? Porque, muitas vezes, nestes equívocos coletivos, nós também temos a nossa participação. Existe também aquela posição do chamado passivo-agressivo, né? Em que a pessoa, quem bateu foi o outro, tá? E tu não fez nada? Não faz isso, teu pai vai brigar contigo se tu fizer isso. Tu está trabalhando errado, o chefe vai te detonar. Se eu fosse tu... Aquela posição passivo-agressiva em que nós usamos o outro, né? Tira o chefe brabo, tira o pai ou a mãe ferrenha para ver se a pessoa mesmo não vai, muitas vezes, colocar para fora. Então, nós temos esse estado, muitas vezes, passivo-agressivo, né? Em que nós utilizamos o outro e não, nós estamos apenas observando, né? Por que tu não vai na casa espírita? Tem que desenvolver minha mediunidade, mas o meu marido não deixa. Mas será que não é o convite a tu trabalhar com ele isso, a aceitação, e tu ir? Não, mas ele não deixa. E ele vai te segurar a força? Não, ele não me segura a força. Bom, então talvez seja de tu ir e tu suportar que ele não está te aceitando. Ele tem a liberdade dele. Não, mas ele que não deixa. Meses depois a pessoa se separa. E agora, tem na casa espírita? Não, agora não preciso mais. Já desenvolvi minha mediunidade, já está num estado ótimo. Eu posso fazer isso de casa. Então, era o marido? Então, a pessoa fica naquele estado passivo-agressivo, né? Então, os benfeitores espirituais, eles vão colocar que nós temos que ter um autocuidado com as nossas fugas psicológicas. A fuga para o álcool, a fuga para as drogas. Os jovens hoje estão sendo tomados pela fuga para os jogos eletrônicos, onde tu foge da realidade. Não é o jogar uma horinha, jogar um pouquinho, jogar com os amigos, uma coisa de vez em quando, mas é jogar o dia inteiro, é jogar o tempo inteiro. Porque, às vezes, na realidade, a pessoa
está destituída de qualidade, ou se acredita destituída de qualidades positivas. E no jogo ela é o grande herói, ela é o mago, ela é o feiticeiro, é o soldado, é o forte, né? E muitas vezes ela está numa vida em que ela não está encontrando sentido. Não que a vida não tenha sentido, ela não está encontrando sentido. E o jogo dá sentido, porque o jogo dá objetivos. Cada fase tem os objetivos delimitados. E a pessoa, ela precisa usar as forças. Porque o espírito, ele tem força. E o espírito trabalha. Ele tem necessidade do trabalho. Seja do trabalho material, do ganha-pão, mas principalmente o trabalho da alma. E quando a pessoa fica com as forças paradas, ela tem que colocar em algo. E o videogame, os jogos eletrônicos, os jogos de azar, o pôquer, a jogatina, é um grande atrativo para a pessoa ficar presa naquilo, numa fantasia de que se está fazendo algo. Então a pessoa ela quer ficar presa. Antes a colega falou do resistir, né? O suportar. Fala muito da porta estreita, em que muitas vezes nós temos que suportar as paixões, suportar, então, a porta larga. É muito fácil nós cairmos diante de todas as tentações da vida e buscarmos a porta estreita, que fala não de um dogma religioso, de uma moral imposta, de um código que nós devemos seguir, mas fala de nós introjetarmos o senso de equilíbrio, que fala de nós nos enamorarmos do caminho da luz, do aprendizado, da autotransformação, dessa missão maravilhosa que se estende através das inúmeras encarnações, de conhecermos a nós mesmos, conhecermos a estrutura do nosso vaso espiritual, conhecermos o doce, o salgado, o quente, o frio, o certo, o errado, conforme o que nos parece, né? Num processo científico de aprendizado. Que a Joana de Ângeles, então, no livro Conflitos Existenciais, no capítulo que foi pedido para hoje, ela fala que a vida humana, a encarnação, é uma empresa, e toda empresa ela tem os seus riscos de dar certo e dar errado, os riscos do fracasso, né? E que daí, muitas vezes, nós temos tanto medo disso que nós não queremos esta empresa, nós não queremos a luz. Nós falamos isso também naquela outra aula sobre sofrimento como escolha existencial. Nós não queremos a luz, porque a luz, ela fala que tem um trabalho a ser feito. E muitas vezes nós nos acreditamos impossibilitados de fazer esse trabalho tão maravilhoso. Enquanto há espíritos de luz trabalhando o tempo todo à nossa volta com amor, com carinho e discernimento, e nos alertando que nós construímos a nossa própria realidade. Nós queremos isso. Muitas vezes, um mundo em conflito vai ser visto por uns como um motivo para se afundar no álcool e nas drogas, ou então vai ser visto como um grande desafio, como um trabalho a ser feito. Já que o mundo está assim, eu vou amar. O André Luiz, ele coloca na Agenda Cristã uma frase que eu guardo comigo, essa frase: diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer luz. E nós estamos diante da noite espiritual da humanidade. Às vezes eu suspeito que os dias de hoje, daqui a milênios, serão lembrados conforme nós lembramos da Idade Média. Pois estamos diante de um tesouro enorme da virtualidade, da ciência, da tecnologia, utilizada pela nossa sombra, porque nós utilizamos isso para as potencialidades mínimas. Eu não estou dizendo para as coisas ruins, para a potencialidade sim, mas as mínimas, que são a do prazer, a do gozar, que tem o seu sentido psicológico. Na nossa economia psicológica, o prazer ele é importante também, mas ele é mínimo diante do prazer da alma, diante do acréscimo, do crescimento da nossa evolução moral e intelectual, o nosso espírito como um todo.
ele faz parte do contexto, nós precisamos disso, né? Quem é que não gosta de uma roupa quentinha, né? Aqui no sul, né, nós estamos no frio, né? Quem é que não gosta de uma roupa quentinha, de um ar-condicionado, que esse aqui não funciona, só no frio, né? Que pena. Mas se tivesse, que bom seria, né? Então o prazer ele tem um sentido, mas nós vamos utilizar toda essa tecnologia apenas para o carro do ano, para o prazer. Então, talvez, às vezes eu suspeito disso, que no futuro vai se enxergar essa fase de transição planetária. Então, essa fase que está sendo abandonada dolorosamente através da transição planetária, essa última fase final, como uma idade das trevas. Mas não uma idade das trevas do raciocínio, como foi antigamente. Não uma idade das trevas da técnica, do conhecimento, das riquezas materiais, mas uma idade das trevas espirituais, em que nós nos atiramos diante do excesso. E daí nós queremos falar do aborto, né? Por exemplo, toda vez que eu vou levar o meu filho no colégio, eu passo numa rua que está escrito... Como é que é mesmo aquela frase que é utilizada? Está escrito ali, meu ventre é livre. Eu tenho uma vontade de pegar um spray e pichar embaixo. E a vida do seu filho também. Porque, de fato, a liberdade traz uma responsabilidade. E a espiritualidade que nos fala, né, o que ocorre no aborto, os livros do André Luiz nos falam isso, né? Qual é mesmo o livro que ela traz isso? Tem 2 livros que traz, no Missionários da Luz, né? Em que aquela mãe que aborta o filho ele está ali desesperado pelaquela encarnação, e assim como a psicologia, a psicanálise, principalmente com o Winnicott, vai falar de um estado psicológico chamado de simbiose mãe-bebê, em que, durante a gestação e no primeiro ano do bebê, principalmente, ambos vivem uma simbiose psicológica em que a mãe se vê fusionada com o bebê e o bebê ainda não se diferenciou da mãe psicologicamente e ele acha que ele e a mãe são um ser só, porque ele sente a mãe psicologicamente. Em termos espirituais, esta simbiose é ainda mais profunda. O Winnicott tinha muita razão em afirmar isso. E André Luiz fala que, em termos espirituais, isso se dá de forma muito mais profunda. Sem citar o Winnicott, porque ele falou isso antes do Winnicott, né? Porque o que a mãe sente, o bebê sente, e vice-versa. E aquele bebê, aquele espírito que está ali nascendo numa mãe que foi sua amiga em vida passada, ou uma inimiga, em que ambos, num acesso de consciência espiritual, sabedores da vida após a morte, em contato com a realidade maior, eles sabem que eles necessitam daquela existência, eles passam a se amar e a se reconhecer um ao outro, e fazem aquele voto. No momento do aborto, temos uma grande fuga psicológica desta responsabilidade e do enfrentamento que vai ser aquela encarnação. Porque pode ter, inclusive, um enfrentamento não só da maternidade, os desafios da maternidade, a maternidade na pobreza ou na riqueza, os desafios até do conflito entre um espírito e outro, em que, quando aborta-se, o ser ele sente toda aquela dor. E o ser espiritual que sente aquela dor, ele vai se revoltar. Se ele perdoa, ele cresce. Mas se ele não perdoa, há o que ocorre no livro, então, nos Missionários da Luz, né, que o espírito ele comprime o coração da mãe e a mãe vai desenvolver uma hemorragia depois daquele aborto e ela vem a falecer. Por isso que, isso tem muitos artigos, e inclusive o Gilson tem um trabalho sobre isso que está em algum dos Conectando, né, do livro Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, num dos 3 volumes, falando sobre a síndrome pós-aborto, que a ciência ainda não entendeu essa síndrome. Que há um grande número de mortandade no aborto, inclusive no aborto legalizado, nos países onde isso é legalizado, em que, por exemplo, nos índices da Rússia e dos Estados Unidos, naqueles estados onde o aborto é legalizado, a mortandade feminina aumenta e muito, mesmo com o aborto legal. E a síndrome pós-aborto fala de depressão, drogadição, perda de sentido existencial, suicídio, câncer de mama, câncer de ovário. E a ciência ainda não compreendeu apenas algumas linhas
do mecanismo científico para isso. E talvez podemos encontrar aí o mecanismo espiritual, né? Mas sempre há chance, e aí que o espiritismo ele é desafiador. Sempre há chance de acerto, mesmo depois de nós termos nos estrepado. Quem aqui já não errou? Quem aqui já não falhou? Que atire a primeira pedra, né? Exatamente. Aquele que não errou, aquele que nunca falhou, que atire a primeira pedra. E a gente tem que ter cuidado, né? Porque hoje em dia a inconsciência é tanto que é capaz da pessoa tirar a pedra, se achando, né? Porque Jesus naquele momento, eu acho que eu acredito que ele também, ele fala com propriedade e ele derrama aquele magnetismo que dialoga com o inconsciente de todos. Assim como Francisco de Assis, na sua mentalidade espiritual, ele dialogava com a mentalidade do animal, Jesus dialoga com a nossa mentalidade sem que nós saibamos. E as pessoas foram tocadas por aquele conhecimento que a colega agora relembrou, né? Que vai muito além das palavras. A gente sente aquele magnetismo sendo derramado, que é de um espírito de luz falando. Já te ouço, tá? E daí diante também dessa questão do aborto, né? Quantas daquelas mães que abortaram hoje estão trabalhando, né, pelo bem de outras crianças, buscando se perdoar o próximo. Eu lembro uma vez que eu dei uma palestra no interior do Rio Grande do Sul, né, sobre isso, e eu fui sentindo uma coisa estranha, né? Daí no final me disseram, olha, tem uma moça que quer falar contigo, né? E daí ela foi falar comigo numa salinha, e ela disse, olha, eu passei a palestra inteira agoniada, né? Tudo que tu falava eu ficava agoniado, eu perguntei o que eu estava sentindo, né? E porque eu abortei alguns anos atrás, eu estou arrependida. Hoje eu tenho 2 filhos, mas eu tenho aquilo no passado, né? E na hora se apresentou o espírito do lado dela, né? E houve ali um momento de perdão, porque ela chorou ali, arrependida na minha frente, né? E ela disse, olha, o que eu poderia fazer por ele? Eu sinto agora um amor por esse espírito, o que eu poderia fazer por ele? Eu digo, olha, ame-o. E derrama teu amor sobre os outros, sobre teus filhos, talvez até sobre as crianças que não têm mãe, numa caridade, numa bondade, perdoando hoje quem se equivoca. E o espírito estava muito feliz ali ao lado dela, no momento de libertação, né? Então, o espiritismo, ele nos convida a sairmos daquela cegueira psicológica. Porque mesmo que nós estejamos na região umbralina, nós temos chance de acerto, através da nossa oração, através da nossa melhoria. Tem algo que eu tenho a dizer sobre isso, mas antes eu quero ouvir a colega. Voltando à questão, quer dizer, continuando a questão do aborto, né? Às vezes as pessoas pensavam, vou fazer um aborto porque é um anencéfalo, né? Quer dizer, às vezes, normalmente a criança vem e parte, porque não é para ficar, né? E daqui a pouco, se tu realmente, né, a necessidade da criança passar por um problema de, neurológico, né? Pode vir uma criança super saudável e na hora do parto ela ter uma falta de irrigação no cérebro e ter uma lesão cerebral e vai passar, às vezes, muito mais tempo, no caso, né, com uma lesão do que se tivesse... Só para fazer essa comparação, que às vezes as pessoas abortam querendo prever uma coisa, mas muitas vezes tem que acontecer e pode ter uma lesão cerebral sem tu saberes, né? Então, é isso aí. Obrigado pela colocação, né? E justamente até a questão do anencéfalo, né? Tem casos, bom, mas e a criança não vai ter vida? E que vida é essa? É aí que o espiritismo entra. Complementando a ciência, conforme colocou Kardec. Que o espiritismo precisa da ciência, mas a ciência também precisa do espiritismo. Porque há realidades que a ciência terrena ainda não tem condições de chegar. Apenas a realidade espiritual. E assim como para o pensamento ocidental, o valor está naquilo que é repetido, isso está na ciência, naquilo que pode ser repetido. Então, só o que eu vivo não tem valor, mas apenas o que o coletivo atesta. Dentro da mentalidade oriental é ao contrário, exatamente ao contrário. De nada adianta tu falar de iluminação, tu tem que viver. A experiência pessoal é a que tem o maior valor. Então, nem vamos fazer uma votação aqui, quem acha o quê? Podemos chegar numa conclusão rapidinho, né? De que são ambas facetas de uma mesma realidade, né? Tanto a comprovação coletiva, ela tem valor, como a experiência pessoal. E o espiritismo entra aí. Porque algumas pessoas às vezes me dizem, eu sou materialista, às vezes eu olho no olho assim, tu nunca teve nenhuma experiência espiritual na tua vida? Nunca teve um sonho premonitório, uma intuição, uma percepção leve ou maior? E todos temos.
Todos. Eu lembro quando eu disse isso para um bandido que estava querendo me assaltar. Porque eu sabia que todos temos. Então, na hora, eu blefei, né? Eu joguei verde ali. Ó, tu nunca teve nada, nunca te deu uma intuição, tu não teve um sonho. E ele parou assim, ficou com aqueles olhos regalados. Ele até me devolveu o dinheiro. Depois que eu falei com ele, né? Por causa que ele tinha me roubado, né? Daí ele tinha levado. Daí, depois que ele levou, assim, eu peguei ele pela mão. Agora tu vai me ouvir. Tu pode levar meu dinheiro, mas eu quero conversar contigo. Daí eu tive essa conversa com ele, né? Eu disse assim, eu também fiz coisa errada. Claro que eu não fiz que nem ele, né? Mas eu deixei ele pensar o que ele quisesse, né? Mas eu falei para ele, olha, tu nunca teve algum sonho, nunca alguém conversou contigo sobre esse caminho que tu está tomando. Ele ficou assim, com aquela cara, né? Daí ele, tu tem razão, né? Tá, toma aqui teu dinheiro de volta. Daí foi embora, né? Exatamente. Então, o aborto, às vezes, a inconsciência científica, que parece ser melhor, assim como a eutanásia, mas o espírito traz no seu inconsciente uma revolta. E, às vezes, nós fazemos uma racionalização sobre algo, mas inconscientemente nós sabemos. O nosso espírito sabe que está ali diante de um desafio que ele não se sente encorajado e se encontra revoltado em ter que lutar. Ele tem um motivo. Porque no nosso estado de sono, nós temos consciência espiritual. Assim como Jung, naquele momento em que ele ainda não estava atestando a vida espiritual, naquele momento titubeando, ele falava, lá em 1902, que o mundo dos espíritos é o inconsciente. Ou seja, sim, é verdade, eles estão sendo sinceros, mas eles não sabem que é um complexo do inconsciente. Depois ele mudou de ideia, né, quando começou as obsessões espirituais, e depois a chegada do mentor dele, o Philemon, né, ele teve a própria mediunidade para ver. Nós podemos também falar ao contrário. O inconsciente é o mundo dos espíritos, porque é no nosso inconsciente que nós temos as lembranças de vidas passadas, é no nosso inconsciente que nós temos o registro, tirando algum médio ostensivo que possa ter aqui, é no inconsciente que nós temos o registro subliminar da comunicação espiritual que tem dentro dessa sala, como Frederick Myers, um psicólogo importante, um dos principais nomes a falar do inconsciente. Ele vai falar que a mediunidade está no inconsciente. Só que nessa época eles não usavam a palavra inconsciente. Ele chamava de consciente subliminal. Porque antes de Freud havia muitos que estudavam o inconsciente. Freud teve todo um mérito, né, de ter feito uma sistemática em cima disso e fez uma escola de psicoterapia. Os anteriores eram cientistas, eles não eram psicoterapeutas e não criavam escola. E o Myers, ele fala isso, é no inconsciente subliminal. Então nós estamos registrando tudo que está acontecendo aqui nessa sala. Desde umbralino a elevado. E no livro Iniciação à Viagem Astral, o espírito Lancelin, ele passa por uma experiência muito linda e, ao mesmo tempo, marcante. Ele estava lá participando da equipe de Miramês, que já era um espírito um pouco mais evoluído que Lancelin, né? E, durante um momento, Miramês e outros espíritos dão a ele uma capacidade de ampliar a sua visão espiritual. E ele passa a sentir todas as esferas espirituais além daquelas que ele percebia. E ele fica extasiado com aquilo, porque ele sente a consciência dos espíritos muito superiores à humanidade. Ele sente a vibração, a harmonia que flui nessas paragens maiores, e daquilo que flui de lá para nós, ele sente aquilo, ele é tocado por aquilo. E durante um segundo ele mal pensa alguma coisa ruim, mas não chega nem a ser ruim. Ele mal dá uma baixada na sua vibração e ele sente toda a região umbralina. Tudo que há abaixo. E ele se assusta. E daí os espíritos superiores, então, vão ali e desligam um pouco essa percepção que ele ainda não estava em condições de alcançar, mas que ele vai alcançar no futuro, né? Se é que já não alcançou. E que nós, então, também alcançaremos. Por isso as fugas psicológicas. São as questões que nós não queremos ver. A Joana, no livro Conflitos Existenciais, ela diz o seguinte: o ego, lembrando que o ego não é o egoísmo,
O ego quer dizer o eu transitório, a nossa personalidade, né, que é importante, mas ele não pode ser rígido, né? Ele precisa se dobrar às verdades do self, a verdade do nosso eu maior, essa nossa personalidade transitória. O ego que teme o denominado fracasso, não quer dizer que é fracasso, né? O ego que teme o denominado fracasso, que é sempre um insucesso previsível e irreparável, resolve evitar os processos desafiadores, mascarando a realidade e fugindo para o mundo de fantasia, constituído de sonhos utópicos e irrealizáveis, gerado pelas frustrações. E mais adiante ela vai colocar, num parágrafo mais adiante, quando mais se transfere o encontro com a realidade elaborada pelo eu consciente atual, mais difícil torna-se a construção da identidade pessoal, que se apresenta como destituída de significados elevados, ocultando as imperfeições que, afinal, fazem parte de todo o processo evolutivo. Então nós vemos que a fuga ela é contrária à construção saudável da nossa personalidade. E nós vamos ter fugas psicológicas. Vamos falar de vaidade? Todo espírita vai passar pela vaidade inúmeras vezes. Pelo egoísmo, pela inflação, porque são fenômenos naturais da nossa psique, ainda no mundo de provas e expiações. A questão é, quando visitados por isso, que chega a ser até mesmo uma coisa diária, nós demos outro sentido, busquemos fazer uma outra leitura. Que nós possamos não compactuar com aquela vaidade, não deixar que ela crie raízes. O problema é ficar na vaidade. Porque a vaidade ela vai nos falar de uma inverdade. E muitas vezes, essa inverdade tem um sentido, não uma verdade. Todo mundo assim, né? O que ele está falando? Que coisa estranha é essa? Vamos falar desse sentido. Quando nós recebemos no consultório algum paciente muito fragilizado, em estado quase esquizofrênico, nós não podemos fazer uma análise profunda, porque aquele ego não vai suportar. Nós temos que dar TOD para o ego. Nós temos que fortalecer aquele ego. Então, só aquelas pessoas que nós reconhecemos que têm uma capacidade de autoanálise, a gente pode ir fazendo aquelas incursões em falar em dores, em coisas que não estão muito legais, né? Às vezes até confrontar com a sombra da pessoa. Há momentos que a gente tem que confrontar a pessoa com a sua própria sombra, né? Porque ela tem capacidade de pegar aquilo e o seu self, o seu próprio trabalho interior, e se realizando. Por isso Jung também falava, diferenciando de Freud, que assim como tem a análise que Freud fala, né? Então tu reparte a pessoa, né? Tu analisa, tu esmiuça, não pode haver análise sem síntese. Senão a pessoa fica fragilizada. Tu faz a análise, mas também tu faz uma síntese. O que é síntese? É tu ver o sentido disso, o significado. Bom, houve essa dor, mas essa dor está apontando para um crescimento. Então, vamos falar da questão de sentido. Vamos pegar, por exemplo, o caso de uma pessoa que tem uma necessidade de bater de frente com todo o argumento que lhe é dado, principalmente quando vem da parte dos pais. Qualquer argumento que coloca para a pessoa tem que rebater. Rebate, rebate, rebate. Daí tu chama a família no consultório, vamos conversar então, né? E daí a pessoa está falando assim, já está tão acostumada, e os outros membros da família também têm esse comportamento de fuga psicológica, de rebater tudo que nos é falado, essa resistência psicológica, né? Que a pessoa estava falando assim, pois é, a minha mãe ficou falando muito tempo que era para ir no centro espírita. E eu não queria saber. Olha, até que ela tem razão, porque agora eu estou indo e está me fazendo bem. Não que tem que ir, né? Isso aí tem que partir de cada um, a pessoa. Mas foi essa fala. Enquanto a pessoa falava, a mãe olhava assim, com aquela cara assim, mas tudo. Não, peraí, mas o quê? Tu não vê que ele está te elogiando? Não vê que ele está falando que, no final das contas, tu tinha razão?
que era pelo bem, claro, poderia ter sido na igreja, no templo budista, ou em alguma outra coisa que fizesse bem para a pessoa, né? Mas naquele momento, esse homem que tem que rebater tanto, naquele momento que ele estava dando o braço a torcer, que era uma coisa rara, a família nem sabia, nunca tinha visto isso acontecer. Já estava batendo de frente. No automatismo das reações. Exatamente. Então, nós temos aquela coisa de já sair nos defendendo. Ah, mas não fui eu. Não sei quem fez. É essa nossa resistência, as nossas fugas psicológicas em nos melhorarmos. Por isso que é difícil também estar na presença de Jesus, que olha a nossa alma. Por isso que é difícil também ir no centro espírita tomar um passe, a gente vai entrar numa sala. Quantos centros espírita tem aqueles dirigentes que nunca fazem atendimento, nunca vão na desobsessão? É natural que todo centro espírita adote alguma sistemática de trabalho rotineiro de autolimpeza, de passe para os trabalhadores, de desobsessão. Tem casas que uma vez por mês fazem uma desobsessão coletiva. Ah, mas está tudo bem. Não importa, vamos fazer, faz parte da profilática. Vamos tomar o passe no final do grupo mediúnico. Aquelas casas espíritas que têm um período de recesso, quando voltam do recesso, às vezes fazem um trabalho para os trabalhadores, mas há aquelas casas e aqueles trabalhadores que não admitem essa necessidade. Tinha um grupo uma vez que me foi mandado, então, um vice-dirigente. Daí, no primeiro encontro, na hora de debatermos, estava falando de desobsessão, né? E ele disse assim, tu sabe, ele estava há mais de 10 anos na casa espírita. Sabe que eu nunca fiz uma desobsessão? Eu disse assim, tá, então peraí, deixa eu pegar o papel aqui, te mandar para desobsessão. Por quê? Porque todos nós temos uma necessidade. Não aquela desobsessão por vício. O trabalho desobsessivo por vício, como diz o Papa Passe. Mas tem coisas que nos escapam. E é natural, a obsessão faz parte da vida, não é? A Joana ela vai nos colocar uma frase muito incentivadora. No livro Jesus e Atualidade, justamente no capítulo Jesus e Dever, falando sobre assumir o dever, de nós podemos assumir os nossos deveres, né? Não cesses de crescer interiormente. A insatisfação com o que já lograste, sem rebeldia, será a tua motivação para conquistas mais expressivas. És servidor do mundo. Jesus, que se originara nas estrelas, afirmou ser o servo de todos, e assim se fez, para que tivéssemos vida e esta em abundância. Então Jesus, que é esta estrela da vida, ele trabalha. Ele que se originara nas estrelas. Claro que nós sabemos o significado disso, né? Que ele teve sim seu périplo evolutivo como nós, em outras esferas, e ele já está numa escala evolutiva ao nível das estrelas. Ele trabalha incessantemente. E nós temos medo deste trabalho, não apenas do trabalho exterior do ganha-pão, né? Do trabalho interior. Estávamos vendo, né? Nós tivemos agora, fim de semana passado, o encontro de Joana de Ângeles, dos professores, em Curitiba, em que o tema foi a sombra. Então nós falamos da sombra 3 ou 4 dias seguidos. Aquela sombra, né? Até as vibrações, muitas vezes, haviam até os ataques obsessivos, né? Mas também houve o suporte do alto, dos trabalhadores espirituais nos auxiliando. Foi filmado, mas acho que para uso interno. Então, nós não temos disponível, né? Qualquer coisa eu te aviso, né? E uma das coisas que Joana nos fala, e que também foi possível nesse encontro, que muitas das vezes, não apenas a raiva, mas a indiferença, é uma forma de fuga psicológica. Algo nos tocou e nós não queremos olhar. E nós nos tornamos indiferentes a algo ou alguém, como uma forma de matar.
E isso, às vezes, para os filhos é horrível, né? Para uma criança é pior, dependendo do caso, é pior uma indiferença do que um xingão. Por isso há também aqueles filhos rebeldes que eles querem provocar. Eles provocam. Eles vão lá e dão uma mexida porque eles querem ser vistos. Fale mal, mas fale de mim. Chamo atenção. A ameaça do suicídio. O suicídio real é uma forma de afetar o outro também. Daí já não estamos falando da indiferença, estamos falando da vingança. Porque a Joana de Ângeles vai nos falar, então, no conflitos existenciais, né? Que o suicídio é uma forma de transferir a responsabilidade para o outro sobre um aparente insucesso. E daí nós temos aquele seriado, né, das 13 razões por quê, que está no Netflix, que apesar de ter os seus méritos, porque fala do bullying, denuncia o bullying, mas ele, como eu acho que eu já comentei isso para vocês, né, ele acaba acionando um dos principais gatilhos ao suicida, que é: os outros vão sentir o que eles fizeram para mim. E a pessoa passando por coisas verdadeiramente ruins, que a pessoa passa realmente no seriado, ou outras nem tanto, em momento algum é levantado a leitura que ela vai fazer daquilo. Porque a vida é isso. É nós olharmos para nossas cicatrizes e fazermos uma leitura. E há cicatrizes muito sérias, como a da personalidade, né? A personagem do seriado. Mas passa aquela informação de que depois que eu tirar a própria vida, os outros aí vão sentir que eu estava certo. Aí vão sentir a minha falta. É uma forma de vingança social. É uma forma, conforme a psicologia nos traz, de nós tentarmos matar aquela voz interior que está nos machucando, né? A internalização de um pai ou de uma mãe que nos machucou, de um bullying, né? Que nós internalizamos e aquilo fica repetindo dentro de nós. Então nós vemos que este trabalho da fuga psicológica, ele é um dos capítulos muito importantes de nós o encararmos, e todo dia com muito amor, com carinho, com vontade de crescer, perguntar para nós mesmos: aonde eu estou fugindo psicologicamente? Dando tempo para que a resposta venha. Pode ser imediata, pode ser dali a meses, mas essa pergunta por si só já é salutar. Porque os nossos mentores estarão se aproveitando disso para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos dar maior equilíbrio. Porque a fuga psicológica é a fuga do viver, é a negação da encarnação. E muitas vezes nós negamos que queremos estar aqui na Terra. E cuidado, tá? Cuidado. Nós negamos pelo mal e nós podemos negar pelo bem. Às vezes o mundo espiritual, ele fala de belezas tamanhas, como nos diz Santo Agostinho, que a cidade de Deus é muito mais perfeita que a cidade dos homens. E André Luiz, né, falado André Luiz, que o mundo carnal, que é uma cópia do mundo espiritual, as realidades maiores da espiritualidade são tão melhores que nós podemos fugir da vida por não aceitar que não estamos lá. Não apenas pelas nossas depressões, pelos sofrimentos, por um ódio contra nós, mas pela saudade da espiritualidade. E isso é delicado. Ivone Pereira falava, né? Já estamos encerrando, estamos no minuto final, né? Nas cartas a Divaldo, ela fala. Ela tinha também uma personalidade um tanto depressiva, né? Que é um desafio da vida dela, né? Lutar contra o suicídio, lutar contra aquela personalidade depressiva que ela tinha. Que ela ficava contando: eu acho que só me faltam mais alguns anos, né? As minhas poucas felicidades estão nos trabalhos mediúnicos, nas psicografias. Daí o Divaldo respondia encorajando ela, né, nas suas cartas. E depois os comentários diziam: mal sabia ela que poucos anos, depois tinha mais 15, 20 anos de trabalho mediúnico a ser feito, né? Justamente porque nós podemos entrar no estado de negação dessa presente encarnação. Meus amigos, eu gostaria de ficar muito mais tempo aqui com vocês, mas nosso tempo é escasso, e semana que vem, então, nós retornamos. O próximo capítulo será o 9º, né? Capítulo 9.
Os Sicários da Alma. Então vamos fazer a leitura. O pessoal que assiste em casa pode acessar o link ali para o site da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, onde fala das leituras dos capítulos da Joana de Ângeles, quem quiser acompanhar, né? Então vamos dar por encerrada essa nossa aula de hoje.